Olá, amigos da Fraternidade Terceiro Milênio. É com muita alegria que nós nos dirigimos a vocês a pedido da nossa querida Josi para apresentarmos uma palestra e nos deu a liberdade de escolher o tema. E nós escolhemos um tema que nos agrada muito, que é sobre um reino muito pouco conhecido, pouco divulgado, embora esteja presente na Bíblia, o conhecimento sobre a sua atuação a, e a ajuda que eles podem dar a nós é um pouco conhecida. Os mestres da Grande Fraternidade Branca vêm nos trazer esse ensinamento que pode nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Os anjos podem nos ajudar desde que peçamos a eles. Eles não podem interferir em nossa vida se nós não invocarmos o seu auxílio. Por isso, é extremamente importante que nós conheçamos as minúcias, como invocá-los, oferecendo decretos, oferecendo orações específicas e fazendo chamados específicos quando necessitarmos. Eles podem nos ajudar diariamente, podem facilitar a nossa vida, se nós assim o desejarmos, e todos nós desejamos, com certeza, sempre que obter o auxílio espiritual. E o seu auxílio é imediato, a resposta é instantânea. Dificilmente eles demoram para nos auxiliar, desde que os nossos pedidos sejam justos. Mas mesmo nas coisas mais simples, eles vêm nos ajudar. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse reino, sobre esses seres maravilhosos que são os anjos. Como contatá-los? Esta é a pergunta que fazemos e nós precisamos aprender a lidar com os anjos em todas as atividades do ser humano, em todas as nossas atividades cotidianas. Nós precisamos conhecer as ferramentas para adquirir habilidade numa determinada função, numa determinada tarefa. Da mesma forma, no mundo espiritual, nós precisamos também conhecer os detalhes para que possamos ser mais eficientes, obter resultados mais rapidamente. Aqui nós temos uma imagem dos 7 arcanjos, cada um correspondente a um raio de atuação e a um dia da semana. Que os anjos existem, isso está registrado na Bíblia Católica, na Bíblia Protestante. Eles atuam e aparecem citações da sua atuação em diversas oportunidades. Nós vamos fazer uma rápida pincelada sobre a atuação deles, a sua presença na Bíblia. Mas a sua atuação era tão grande no início do cristianismo que no século IV, o Sínodo de Laodiceia, na Turquia, concluiu que a veneração aos anjos estava atrapalhando a adoração a Cristo. O sínodo foi celebrado numa cidade onde se acreditava que os anjos eram defensores da lei e onde eram supostamente adorados. O sínodo proibiu os cristãos de adorarem os anjos na intimidade de suas casas, isto é, fora dos domínios da igreja. Também proibiu que mencionassem anjos cujos nomes não estivessem nas escrituras católicas, onde somente há menção dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Nos séculos XIV e XV, outros concílios eclesiásticos voltaram a condenar que se mencionasse o nome de anjos que não constassem na Bíblia.
Novamente, em 1950, o Papa voltou a reafirmar que os católicos somente poderiam venerar os anjos cujos nomes fossem mencionados na Bíblia. Na Bíblia católica, há um livro chamado Livro de Tobias, que conta a história de um rapazinho que recebeu de seu pai a missão de buscar remédio para curar a sua vista, pois ele estava cego, e também expulsar os demônios que infernizavam a vida de uma parente chamada Sara, numa cidade distante. Só que o rapazinho era inexperiente e ele precisava de uma companhia, de um guia. Então foi solicitado, foi procurado uma pessoa para que pudesse ajudá-lo, que fosse experiente. E o arcanjo Rafael se apresentou como sendo uma pessoa da família. O pai de Tobias, Tobit, simpatizou com o rapaz, que era o anjo, e confiou a ele a missão de levar com segurança o jovem Tobias à cidade onde morava sua prima, sua parente, Sara, e expulsar os demônios, ou como eles diziam, como diz a Bíblia, na realidade era um espírito maligno que infernizava a vida de Sara. Ela havia se casado 7 vezes, mas não havia concluído o casamento em nenhuma delas. Casava com um, o marido morria. Casava com outro, antes de terem relações, antes de ter intimidade, uma intimidade qualquer, o espírito maligno matava o marido dela. E assim, por sua vez, e assim foi no 7º casamento. E quando o arcanjo Rafael expulsou o demônio, ou o anjo, ou o espírito maligno, ele disse que fazia isso porque amava Sara. Isso prova que não era um demônio, não era Satanás, e sim um espírito maligno, um espírito ruim, que tinha ciúmes de Sara. Há uma outra citação de um sonho de Jacó, onde ele vê uma escada imensa que liga o céu, a terra ao céu, e nessa escada uma quantidade imensa de anjos. Aqui uma outra representação da escada de Jacó, seu sonho. Numa outra citação, Abraão, o profeta Abraão, recebe de Deus uma ordem para que sacrifique o seu filho, para que Abraão desse uma prova da fé em Deus. E como Abraão era obediente a Deus, ele convenceu o seu filho a saírem pelo campo, recolherem madeira para que fizessem um sacrifício. E quem seria sacrificado? Isso não foi revelado imediatamente ao filho. O filho ainda perguntou qual seria o animal que seria oferecido em sacrifício a Deus. E Jacó, só no momento de colocá-lo sobre a pedra, é que falou que ele seria sacrificado. E o filho de Jacó, também obediente, se propôs a se deixar imolar. Nesse momento, apareceu um anjo que ordenou a Jacó que não fizesse isso, que Deus tinha tido a prova da obediência de Abraão. E com isso, o filho de Abraão foi salvo pela intervenção do anjo. Numa outra cena, numa outra história da Bíblia, há uma narrativa de que Jacó luta com o arcanjo Miguel. Passa a noite inteira lutando para derrotar o anjo.
provando a sua confiança em Deus e o seu propósito. Em outras citações, Daniel foi condenado, Daniel profeta, foi condenado a ser jogado na cova dos leões por desobediência ou por também por seus inimigos terem inventado histórias contra ele, forjado histórias. E ele é jogado na cova dos leões, mas os leões não o ferem por intervenção de um arcanjo, de um anjo. Numa outra cena, aqui mostramos numa outra cena, numa outra história da Bíblia, três jovens que eram fiéis, que eram discípulos divinos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram escravos também, assim como todo o povo judeu, escravos de Nabucodonosor, foram levados para a Mesopotâmia, para a terra que hoje seria a Pérsia na época, e foram derrotados, os judeus foram derrotados, foram levados em cativeiro, conforme as promessas de Deus pela desobediência dos homens, né, dos judeus, às suas leis. E só que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram tementes a Deus e rezavam todos os dias. E os inimigos, com inveja da proteção de Nabucodonosor em relação a esses três jovens, forjaram e convenceram Nabucodonosor a estabelecer uma lei que deveria-se somente cultuar o rei. E quem desobedecesse seria condenado à fornalha. E eles fizeram uma armadilha e para surpreender os três, orando ao Deus único, ao verdadeiro Deus, e com isso conseguiram a condenação dos três jovens que foram lançados na fornalha. Só que nenhum fio de cabelo deles se queimou. E essa fornalha era terrível. Vale a pena conhecer a história, conhecer a Bíblia, essas passagens sobre a atuação dos anjos. Se nós queremos que os anjos participem das nossas vidas, nós temos que abrir espaço para eles na nossa vida. Nós devemos fazer suas orações em voz alta. Usar o nome de Deus. O nome de Deus é Eu Sou. Fazer diariamente orações e decretos. Pedir ajuda. Repetir os decretos e orações. Enviar essas orações para o endereço correto. Porque se nós mandamos para um anjo fazer uma oração, pelo menos um pedido, que não é a sua especialidade, não que ele não possa fazer. Mas não é o melhor. O melhor é fazer o pedido a um anjo que atue naquela atividade, que é onde ele é especialista. E você, nos seus pedidos, seja específico, detalhe, forneça os detalhes do seu pedido, do que você quer, dos seus desejos. Visualize aquilo que você deseja. A visualização é extremamente importante. Quando nós visualizamos, quando criamos uma tela mental, criamos na tela da nossa mente aquilo que nós desejamos, é questão de tempo para que se realize. Espere com confiança, com fé, algumas surpresas. Nós vamos falar agora dos raios e a sua atuação e os anjos de acordo com o seu raio. O primeiro raio é o raio azul e os anjos da proteção são os anjos da proteção. O arcanjo Miguel, que significa aquele que é como Deus, e a sua arqueia, a sua esposa divina, seu complemento divino, chama-se Fé. O dia de atuação do arcanjo Miguel é terça-feira. Aqui está uma representação do arcanjo Miguel derrotando um demônio. O lar espiritual do arcanjo Miguel fica em Banff, próximo ao Lago Louise, no Canadá. O que nós devemos pedir? Libertação do medo e da dúvida, fortalecimento da fé, aperfeiçoamento da alma. Ajuda prática, proteção contra perigos físicos e espirituais, desde acidentes de tráfego
e roubo, agressões físicas, exorcismos de demônios, atuação a nível mundial, inspiração de líderes e aperfeiçoamento dos governos. Os decretos do raio azul, proteção em viagem, proteção em viagem, que é o decreto do arcanjo Miguel. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. O segundo raio, que é o raio de cor amarela, é o raio dos anjos da iluminação. E o arcanjo é Jofiel, que significa beleza de Deus. O seu complemento divino, sua alma gêmea é Cristina, a arqueia Cristina. O lar espiritual fica em Lanzhou, no norte da China, e o dia de atuação principal é o domingo. Aqui está uma representação de Arcanjo Jofiel e Cristina. E o que nós devemos pedir? Dons espirituais, sabedoria, iluminação, compreensão, inspiração, conhecimento, visão clara, conexão com o eu superior. Ajuda prática, absorver informações, estudar para passar nos exames, libertação dos vícios, dissolução da ignorância, do orgulho e das limitações da mente. Atuação a nível mundial, revelação de erros no governo e nas corporações, ajuda na luta contra a poluição e limpeza do planeta. Um decreto muito poderoso. Anjos brilhantes das alturas estelares, preencham minha mente de luz. Nós devemos fazer esse decreto 9 vezes, 18 vezes, sempre em múltiplos de 3. Repita, quando desejar, se tiver um filho que esteja estudando, deseja passar num concurso, num exame, ensine este decreto. Peça para que ele faça várias vezes de manhã, e várias vezes à tarde, várias vezes à noite. Isto produz milagres. Os anjos do terceiro raio são no terceiro raio é o raio rosa, o raio do amor. E os anjos são os anjos do amor. O arcanjo é Chamuel, que significa aquele que vê Deus. A sua alma gêmea, seu complemento divino é caridade. O lar espiritual fica em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, e o dia é a segunda-feira. Uma representação de Chamuel e caridade. E o que se deve pedir? Dons espirituais, desenvolvimento do amor, compaixão, misericórdia, criatividade e perdão, dissolução do egoísmo, do sentimento de não gostar de si mesmo, da autocondenação e da falta de autoestima, e preparar para receber o Espírito Santo. Ajuda principal: proteção contra o desrespeito, a calúnia e os mal-entendidos. Trazer novos amigos e novos relacionamentos para a sua vida. Recuperar os relacionamentos difíceis. Ajudar as pessoas a se entenderem, obter trabalho ou uma vaga para estacionar, encontrar objetos perdidos. Eles são infalíveis. Os anjos do amor nos ajudam a encontrar os objetos que perdemos, alguma coisa que temos dificuldade de entender. Uma vaga no supermercado, no estacionamento do supermercado, numa loja. É incrível como eles podem nos ajudar. Não acredite em mim. Faça a experiência. Invoque esses anjos do amor e vocês vão ver o quanto eles podem nos ajudar diariamente. O terceiro raio, a atuação mundial e a cura da tensão étnica e racial. Devemos também pedir para que haja uma cura, para que a humanidade tenha mais respeito pelas pessoas, com relação à etnia, com a origem, acabar com a xenofobia, com o racismo. É extremamente importante. O decreto do raio rosa
Em nome de Deus, eu sou o que eu sou. Em nome do arcanjo Chamuel, retrocedam forças do anti-amor. Nós devemos repetir esta segunda parte 9 vezes ou mais. Isto é, retrocedam forças do anti-amor, retrocedam forças do anti-amor, retrocedam forças do anti-amor. Arcanjo Chamuel e anjos do amor, me ajudem a achar tal objeto. Esse é o nosso pedido para achar quando não conseguimos encontrar o objeto que está dentro de casa, no escritório, e a gente não acha. Peçam para Arcanjo Chamuel e os anjos do amor ajudar esse objeto, a achar esse objeto. O quarto raio, cor branca. O arcanjo é Gabriel, que significa Deus é minha força. Seu complemento divino é a arqueia esperança. Ela é a sua chama gêmea. O lar espiritual fica entre Sacramento e Monte Shasta, na Califórnia, nos Estados Unidos. O dia da semana é a sexta-feira. Uma representação de Gabriel Esperança. E Gabriel foi o anjo, ou o arcanjo, que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. O que nós devemos pedir ao arcanjo Gabriel e aos anjos do quarto raio? Diretriz para a sua vida espiritual, revelar o seu plano divino, o propósito da sua vida, ajudar a trazer felicidade e alegria, estabelecer a ordem e disciplina na sua vida, organizar o seu ambiente físico, mental, emocional e dar uma nova direção à sua carreira, trazer pureza ao corpo, mente e alma. Atuação mundial, ajuda na manutenção da paz, distribuição de alimentos e auxílio médico, levando socorro às vítimas de desastres naturais. E nesse momento nós devemos pedir muita ajuda do arcanjo Gabriel também para o auxílio à pobreza, à doença, no caso do Covid-19. E o decreto do raio branco. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida do meu coração. E aí nós podemos fazer decretos, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida da minha perfeita audição, da minha perfeita visão, e assim por diante. Tudo aquilo que nós tivermos deficiências, nós podemos usar esse decreto, que é um decreto muito simples, ou um fiat, como nós chamamos, usando a força da ressurreição, desse raio da ressurreição, que é o raio branco. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida da minha perfeita saúde. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, e etc. O quinto raio, os anjos da cura. Cor verde, arcanjo Rafael, que significa Deus curou. Arqueia, ou complemento divino, Mãe Maria, porque ela evoluiu e ascendeu no reino humano, mas também ela é um anjo. Ela também pertenceu ao raio, ao reino angélico. Então, Maria, conseguiu a sua conquista, a sua ascensão em dois reinos. O lar espiritual em Fátima, Portugal, e o dia é a quarta-feira. Para receber a mãe de Jesus, teria que ser um ser extraordinário, de extraordinária pureza. E Maria, esse ser de luz, muita luz, conquistou a sua ascensão, a sua vitória em dois reinos. É um fato raríssimo na evolução das almas de Deus. Aqui uma representação de Rafael e Mãe Maria. O que nós devemos pedir? Ajuda na cura do corpo, da mente, da alma, inspiração para a prática e estudo da música, matemática, ciência, medicina tradicional e alternativa. Ajuda mundial, ajuda nas reparações das divisões entre nações, inspiração para novas curas de doenças. Um decreto do raio verde é a Ave Maria. E a Maria ensinou a mensageira Elizabeth Clare Prophet
esta forma de rezar a Ave Maria, com a pequena modificação, não dizendo que nós somos pecadores, mas somos filhos de Deus. Então, houve uma pequena modificação na Ave Maria por solicitação da própria Mãe Maria, num comunicado, numa aparição a Elizabeth Clare Prophet, a nossa mensageira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. O sexto raio é o raio da paz. A cor é o púrpura dourado, o arcanjo é Uriel, a arqueia, o seu complemento divino, a sua chama gêmea é a aurora. O lar espiritual fica nas montanhas Tatra, ao sul da Cracóvia, na Polônia. O dia é a quinta-feira. O arcanjo, uma representação do arcanjo Uriel e Aurora, o sexto raio, e o que nós devemos pedir a estes anjos, a Uriel e a Aurora. Resolução pacífica de problemas de relacionamento pessoal, social e profissional, ajuda na criação de um ambiente harmonioso para desenvolver a criatividade e crescimento, inspiração e ajuda para enfermeiros, médicos, conselheiros, professores, juízes, funcionários públicos e todos que prestam serviços aos outros. Ajuda mundial, promoção da paz, da fraternidade e do entendimento, justiça nos tribunais e entre nações. O decreto do raio púrpura dourado é a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre Divino, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. 5 conselhos de Uriel para transformar a sua vida. O primeiro conselho: invoque os 7 arcanjos para que preencham os seus centros espirituais, isto é, seus chakras, com a luz do Cristo universal. O segundo conselho: use a chama violeta diariamente e com generosidade. Terceiro conselho: intensifique a chama da paz em sua aura. Quarto conselho: invoque o julgamento e a ressurreição de Deus. Quinto conselho: ofereça devoção à sua presença divina diariamente. O sétimo raio é o raio de cor violeta, cujos anjos, o arcanjo é Zadkiel, que significa justiça divina. A arqueia é Santa Ametista, o lar espiritual fica em Cuba e o dia é sábado. O sétimo raio é o raio da transmutação e da alegria. Aqui está uma representação do que nós devemos pedir. Transmutação do karma negativo, dissolução de memórias dolorosas e dos traços negativos da personalidade, inspiração para cientistas, engenheiros, arquitetos, atores. Ajuda mundial, dissolução de memórias de discórdia entre as nações, apresentação de soluções criativas para negociações de paz, criação de leis, regulamentos de políticas fiscais, econômicas e criação de acordos comerciais. O decreto do raio violeta, em nome do eu sou que eu sou, invoco os 7 arcanjos e as suas legiões de luz, invoco os amados arcanjos Zadkiel e Santa Ametista e os anjos do raio violeta. Peço que me ajudem a perdoar, e aí nós devemos dizer o nome da pessoa que nós queremos perdoar, e que me libertem de todo o ressentimento, de toda a dor e amargura.
Nós devemos perdoar porque quando estamos com amargura, com ressentimento, com rancor, com ódio de alguém, nós ficamos presos a essa pessoa. Então nós temos que libertar, perdoar essa pessoa, porque aí nós também nos libertamos. Há uma classe especial de anjos, que são os serafins. Os serafins são uma ordem de anjos conhecidas como ordens seráficas. Eles concentram a chama da pureza e a consciência da pureza diante do trono de Deus, nos anéis eletrônicos do fogo do grande sol central e ao longo do cosmos, nos planos do espírito e da matéria. Os serafins são anjos de uma enorme majestade e poder. As suas auras estão totalmente carregadas de energia de fogo branco da luz de Deus, que eles fornecem livremente a quem invocar a sua assistência. Eles têm a possibilidade de colocar em sua presença eletrônica sobre os nossos 4 corpos inferiores, podendo trazer uma purificação, uma cura suave, uma espiral de integridade, costurar os rasgos no vestuário áurico e tecer o corpo solar imortal, que é a veste áurica, a qual precisamos vestir para poder fazer a ascensão. Deus consagrou aos serafins o trabalho de cuidar, purificar e corrigir os nossos corpos etéricos, um passo fundamental para a aceleração da nossa consciência e para o progresso espiritual. Justínios é o capitão das legiões seráficas. Sob a sua direção, servem no altar de Deus do grande sol central, na chama da ascensão e no templo da ascensão em Luxor. Na nossa sociedade, ter sucesso geralmente significa ter um bom rendimento, ser bem-sucedido, feliz e ter uma vida agradável. Penso que o sucesso começa quando nos readequamos ao padrão que a vontade de Deus estabeleceu para nós no início da nossa jornada espiritual. Penso que ter sucesso é nos transformarmos naquilo que realmente somos e que nos é possível ter e todo o sucesso que desejamos. Não há nada de errado com o sucesso. Jesus nos prometeu uma vida abundante. Entretanto, acredito que existam alguns aspectos essenciais para se obter sucesso e realização duradouros. Elizabeth Clare Prophet, sobre os anjos, sobre os serafins e os anjos do sucesso. O supremo sucesso é a reunião com Deus. Os serafins o ajudarão a alcançar o supremo sucesso, reunião com Deus no ritual da ascensão. O mestre ascenso, Serapis Bey, afirma: não conheço poder que seja capaz de ajudar tão eficientemente qualquer pessoa a alcançar a ascensão na luz do que as ações empreendidas pelas hostes seráficas, ações que objetivam liberar a pureza do Cristo cósmico. Justino nos pede para considerar esse objetivo para si mesmo, o objetivo da ascensão, e não postergá-lo para outra vida ou para um futuro indefinido. Hoje é o dia da ascensão. Ela ocorre diariamente. Todos os dias uma parte de nós ascende para Deus. A luz está sempre se elevando. Leituras recomendadas. A Mensageira nos recomenda fazer cursos para obter sucesso e ler livros de autores como, por exemplo, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro muito antigo, mas sempre atual. Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, um livro extraordinário, Pense e Enriqueça. Esses livros nos ajudam a direcionar os nossos pensamentos, a agir de uma maneira correta para obtermos sucesso, resultados, objetivos na nossa vida, conquistar a nossa independência financeira. Stephen Covey, com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É outro livro imperdível que todos nós devemos ter e devemos consultá-lo constantemente. Aqui está uma representação de Jesus e seus anjos. Podemos obter essas imagens, talvez, na internet, e contemplar uma imagem como essa nos ajuda a sintonizar com Cristo, com nosso Salvador. Espero que todos
tenham gostado dessa pequena apresentação sobre os anjos, que eles ajudem a vocês, irmãos, a obterem a salvação da sua alma, a sua conquista espiritual, a sua elevação espiritual. Que Deus abençoe a todos, que os anjos da iluminação iluminem a mente, o coração, a alma de cada um de vocês.